A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 144 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos lendo o livro de Neemias, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 11 até o capítulo de número 13. Separe um tempo, se organize durante o seu dia e faça essa leitura, né? Estamos terminando mais um livro da Palavra de Deus. E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 13 do livro de Neemias e no verso de número 14. Amém? Então, em Neemias, capítulo 13, verso 14, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Amém? Bom, nós vimos desde o começo desse livro, né, que algumas coisas na casa de Deus já haviam sido feitas e já haviam sido empregadas, né, através de Zorobabel, de Josué e através de Esdras. Inclusive, a lei já tinha sido iniciada a ser pregada, ensinada em Jerusalém. Mas Deus então usa de benevolência com o rei para Neemias, e Neemias volta para Jerusalém com o propósito de ajudar no término da construção do templo, mas também, principalmente, de reconstruir as muralhas de Jerusalém, né? Nós vimos que no decorrer deste livro, este homem, assim como os demais, enfrentou muitas dificuldades nesse tempo, principalmente com Tobias e Sambalate. E agora, já no término do livro, nós vimos que ele já tem colocado em ordem muitas coisas na casa de Deus, né? Inclusive, ele consegue promover ali uma obediência do povo ao Senhor. Hoje, nós vamos ver que eles se organizaram agora para ver quem iria ficar morando em Jerusalém e quem seriam as pessoas que iriam ficar morando nas cidades ao redor de Jerusalém, nas demais cidades de Judá, né? E lá no capítulo número 12, nós vamos ver quem foram os sacerdotes que vieram para Jerusalém para poderem servir a Deus, né? Depois, ainda no capítulo 12, nós temos um tempo de dedicação às muralhas, né? E nós temos aí também uma manutenção no grupo sacerdotal e no grupo dos levitas. Bom, nós vamos ver então que mais uma vez o livro da lei de Moisés foi lido para o povo, né? E novamente, né, o povo tinha ali no meio deles alguns estrangeiros e ainda tinha alguns costumes que não agradavam a Deus. E foi lido justamente o texto que falava de Balaão e dos estrangeiros no meio de Israel. Dessa forma, os estrangeiros foram afastados do meio de Israel. Houve ali uma viagem de Neemias até o rei, né? E nesse tempo, Eliasibe, que era um sacerdote, ele vai se aproveitar do distanciamento de Neemias e ele vai tentar ajudar ali, né, Tobias, que era seu parente. E nós vamos ver que isso gera uma ira, uma revolta em Neemias, porque, irmãos, nós estamos vendo Neemias doando a sua vida, se esforçando ao máximo pelo bem de Jerusalém, e mesmo assim parece que algumas pessoas ali tinham dificuldade de entenderem o plano de Deus e o esforço deste homem, né? Então, Neemias, ao voltar, ele arranca Tobias, né, de dentro do templo, amados. Uma das salas que era reservada para a guarda de alimentos, de produtos para manutenção, colocaram ele ali. Então, Neemias remove Tobias, porque entende que a casa de Deus é lugar de santidade e de obediência, né? E é interessante que daqui para o final do último capítulo,
nós vamos ver então algumas manutenções e algumas reformas que Neemias prescreveu e ordenou, assim como alguns reis já tinham feito no passado, né? Então ele reforma o turno dos levitas, depois ele vai reformar a guarda do sábado, que o povo de Israel já não estava guardando da maneira correta, né? Que deveria ser feita. Depois nós vamos ter uma nova condenação de casamento mistos, ou seja, depois daquele tempo que Esdras pregou sobre um casamento entre um povo de Deus e um povo ímpio, e o povo ter abandonado ele e as suas esposas, novamente nós temos esse mesmo tipo de procedência aí no meio do povo de Judá, né? E depois nós vamos ter ali então um resumo final das reformas que Neemias fez ali no reino de Judá. O texto que nós lemos se encontra no verso 14 para o nosso devocional, que diz assim: Lembra-te de mim, ó Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Essa oração ela é repetida algumas vezes até o término do livro. Nós vemos ela no verso 14 que nós lemos, nós vemos uma oração bem semelhante no verso 22, outra no verso 29, só que falando para Deus lembrar daquelas pessoas, né, que contaminaram o sacerdócio e a aliança do Senhor, se casando com mulheres estrangeiras. E por último, ele termina dizendo lá no verso 31, mais uma vez: Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Então nós estamos vendo um homem que se dedicou ao extremo para a restauração da casa de Deus, da cidade santa e das muralhas e também pelo seu povo. Mas ele teme que pelo pecado das pessoas o Senhor não se lembre dele. Então ele ora para que Deus venha se lembrar dos seus esforços. O que Deus deseja nos ensinar nessa manhã? Primeiro, se você está trabalhando para Deus, todo o teu trabalho não é em vão. Se você tem servido a Deus, todo o seu serviço para o Senhor não é em vão. Ele não se esquece do seu trabalho, ele não se esquece do seu esforço, ele não se esquece da obra das suas mãos. E no tempo certo, o Senhor recompensa. É o que ele diz na primeira parte da oração. Lembra-te de mim, ó Senhor Deus. Trabalhe para o Senhor, ele vai se lembrar de você. Depois ele disse: Não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus. Então ele está pedindo para Deus não deixar que todo o trabalho, todo o esforço que ele fez para a obra de Deus viesse cair no esquecimento, né? Quem sabe você está servindo muito na tua congregação, no teu bairro, na tua comunidade, na tua igreja, e deixar um legado é sempre muito importante, né? E eu quero te dizer que Deus não deixa que as nossas histórias a serviço dele sejam esquecidas. E a prova de que a história de Neemias e o seu trabalho para a casa de Deus não foi esquecida, nós estamos falando dele agora, né? Então trabalhe para o Senhor com alegria, trabalhe para o Senhor com entusiasmo. Não significa que o trabalho para Deus será fácil, muito pelo contrário. Fazer a obra de Deus é extremamente difícil, é doloroso e custa muito, mas todo o seu esforço, todo o meu esforço tem um grande galardão. Amém? E por último, ele queria que Deus se lembrasse e não apagasse os serviços que ele prestou na obra do Senhor, né? Então eu quero concluir o livro de Neemias te encorajando, né, através da vida deste homem, um homem que não teve medo de voltar para a terra dele, mesmo quando a terra dele estava no caos. Ele não teve medo de ver a situação que ele iria enfrentar ali e as dificuldades que ele teria que enfrentar para que a obra de Deus fosse feita. Eu quero te encorajar. Muitas das vezes o Senhor tem te colocado em situações muito difíceis. Muitas das vezes o Senhor tem te colocado em situações que você se sente fraco, sem forças, sem ânimo e sem alegria. Mas se o Senhor concedeu graças para Neemias, ele também vai conceder graças a você. Quem sabe, assim como Neemias, você está pensando no bem de Deus e no bem da sua descendência, né? E Deus entende isso. Ele não só entende,
como ele atende às orações e às suas petições. Deus abençoou Neemias, abençoou o povo por quem ele orou e abençoou a cidade, o local pelo qual ele orou. Então, se você está orando por alguém, continue orando. O Senhor, na hora certa, irá fazer uma obra. Se você está orando por um local, por uma empresa, pela tua igreja, continue orando. No tempo certo, o Senhor irá fazer uma obra naquele local. Lembre-se, o Senhor não se esquece de você e muito menos do trabalho que você prestou para Ele. Amém? Temos que lembrar daquela mulher na casa de Simão, que derramou o seu perfume diante do Senhor, e o Senhor disse que a história daquela mulher seria pregada em todos os lugares para a memória dela. Trabalhe para o Senhor, Ele não te esquece de você. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore conosco neste momento. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela tua bondade. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. E assim como Neemias, nós oramos a ti hoje, nessa manhã, Senhor. Lembra-te de nós, ó Deus. Lembra-te das nossas vidas, dos nossos sofrimentos, das nossas perseguições e das nossas lutas. Nós queremos te pedir mais. Não apague, Senhor, todos os esforços que nós temos feito pela tua casa e pelo teu povo. É certo que muitas das vezes não somos reconhecidos pelos homens e nem precisamos disso. É certo que muitas das vezes não somos lembrados pelas pessoas e também não precisamos disso. Mas se o Senhor não apagar o nosso trabalho, já é um bastante, porque com certeza seremos galardoados por eles. Por último, Senhor, nós te pedimos, não se esqueça dos nossos serviços e nem apague nenhum deles. Que todas as obras das nossas mãos sejam lembradas pelo Senhor, para que no tempo certo nós possamos nos alegrar por todo o trabalho feito pela sua obra. Assim como abençoastes Neemias e ao seu povo, nós te pedimos, abençoa a nossa vida e o nosso povo também. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like e compartilha o vídeo com alguém que precisa. Amém? Fique com Deus.